Retomando as nossas atividades desta manhã, passaremos agora às perguntas das pessoas que estão aqui e aqueles que nos estão assistindo também. Jennifer, muito obrigado aí pela sua apresentação. Você trouxe uma dose aí de esperança, que a gente está precisando muito, né? E achei muito interessante, né? Muito instigante. Marcos continua um provocador, né? Ou seja, não é à toa que a gente escolheu você para fazer essa abertura dessa nova série do Inovadei. Achei também muito bom e instigante também. Nós vamos abrir para as perguntas. Inicialmente para a plateia, se tem alguém querendo fazer alguma pergunta? Tem? Primeiro, bom dia a todos, né? Meu nome é Wagner, eu queria fazer uma pergunta para o Marcos, que é assim, a ideia dele eu acho muito legal, eu defendo, comecei a ver algumas coisas, alguns vídeos, alguns livros dele, eu acho muito legal, mas assim, tem um exemplo muito chato, por exemplo, hoje, quando eu comento com alguns amigos, pessoas estudadas, pessoas pós-graduadas, e eu falo que eu vou assistir uma palestra sobre porque o Brasil não inova, tem um preconceito contra isso. Eu queria saber se o que a gente teria que fazer para conseguir que as pessoas se conscientizassem de que elas têm que fazer o Brasil mudar, não uma pessoa ou outra. Eu gostei muito do exemplo anterior da rua, Belas Ruas, né? Porque por vários motivos. Primeiro, porque eu acho que é uma ideia genial. Eu estava comentando com ela aqui antes, que o Einstein tem uma frase que diz assim: as ideias geniais são óbvias. São aquelas ideias que, quando a gente ouve, você fala assim, poxa, mas é óbvio. Mas ninguém... É genial porque, justamente, apesar de estar na cara de todo mundo, ninguém tinha falado e ninguém tinha feito. Então, foi exatamente o que elas apresentaram aqui. Você vai, pô, é genial isso. E o que eu acho que é legal é porque as pessoas não ficaram só reclamando, chorando. Ah, meu Deus, o governo. Foram à luta. Então, acho que a nossa conversa aqui sobre inovação, não adianta a gente ficar se lamentando que as pessoas não têm consciência, de que a educação no Brasil está ruim. Eu acho que cada um pode sempre fazer alguma coisa para contribuir, para melhorar, né? Vou contar uma história rápida para ilustrar isso, muito rápida. O CRI tem uma lista com hoje mais de 10 mil pessoas, e é assim que eu fico me atualizando sobre o que acontece sobre sociedade e conhecimento. Todo dia, quando eu abro meus e-mails de manhã, tem pelo menos uns 10 e-mails de alguém dizendo: professor, olha essa história que interessante, olha esse vídeo, olha esse artigo. Uma dessas vezes, uma pessoa me disse: olha, você viu essa história aqui de uma escola pública, em Trajano de Moraes, que é uma cidade de 12 mil habitantes no interior do estado do Rio, que ficou em primeiro lugar no ENEB, Exame Nacional de Ensino Básico. E aí eu fiquei maravilhado com aquilo, como é que uma escola, numa cidadezinha tão pequena, conseguiu um resultado tão bom. Conversei com o diretor, perguntei para ele como é que vocês conseguiram dinheiro para reformar a escola, como é que vocês conseguiram esse resultado. Ele falou como se fossem as coisas mais óbvias do mundo, o que ele estava me dizendo. Simplesmente eu reuni os pais dos alunos no auditório. E aí eu perguntei assim: vem cá, você que é pai de um aluno aqui e é o dono da loja de material de construção aqui de Trajano de Moraes, quantos sacos de cimento o senhor pode doar para reformar a escola do seu filho? E a senhora que é dona da padaria, quantas latas de tinta pode comprar para pintar a escola da sua filha? E o senhor que é pedreiro, o senhor não pode vir aqui nos ensinar a fazer o cimento e a construir o muro da escola? Dizer que o pedreiro, no dia, chorava de ver o olhar de orgulho do filho dele, vendo ele, naquele dia, ser o professor da professora dele, ensinando como é que faz. Então, assim, o que eu quero dizer com esse exemplo, pegaram os melhores alunos de português e matemática e botaram os garotos dando aula à tarde, uma aula de reforço, para ajudar os colegas, porque eles tinham a linguagem dos colegas e conseguiram, com isso, botar a escola em primeiro lugar no ENEB. Não ganharam nada com isso, o salário deles ficou exatamente o mesmo, mas eu vi uma foto deles que, na época, me emocionou, porque eu vi eles rindo, os professores rindo. E eu pensei assim: o que é que faz o cara rir morando em Trajano de Moraes? O cara não ganha um salário que deve ser R$ 700 por mês. Não tem nada para fazer em Trajano de Moraes. Sábado à noite vai fazer o quê? Nada. Não tem cinema, tem teatro, tem biblioteca, não tem nada em Trajano de Moraes. Então, satisfeito que estão, como ela estava aqui na hora que apresentou, porque estavam contribuindo para melhorar, né, a rua das cidades, né?
Eu acho que tanto essa conversa da inovação quanto na educação, eu acho que o chororô não resolve. A gente reclamar das pessoas que não nos compreendem. Esses professores de Trajano de Moraes podiam dizer: o inferno são os outros. A educação está ruim aqui porque os pais não se interessam pela educação dos seus filhos, o Estado não me paga um salário, não está nem aí para o meu trabalho, os alunos são desinteressados, não querem aprender, e nada ia ser transformado, né? Se você assumir que a culpa é dos outros e que cabe aos outros, portanto, resolver o problema, você se paralisa, você não faz nada. E eu acho que essa é a pior atitude que a gente pode ter. Então, o meu conselho era: não culpe, nunca vamos culpar os outros porque a coisa está ruim, procurar sempre apresentar uma solução, né? O inferno não são os outros, o inferno está dentro da gente e a gente é que tem capacidade de sugerir alguma coisa. Os professores podiam ficar chorando e não fazer nada. Não aumentaram o salário dele, mas mudaram a vida de algumas crianças ali. Acho que isso recompensa, vale a pena. Obrigado. Ou seja, se você não quiser fazer nada, culpe os outros. É verdade. Eu vou abrir com algumas questões que vieram aqui pela internet. Tem uma aqui em especial para a Jennifer, né? A pergunta é do Roberto Amagaza, e ele quer saber a sua opinião, como é que você vê essa questão da habitação no centro de São Paulo. A gente sabe que o centro de São Paulo é assim, por mais que a gente traga instituições para cá, traga empresas para cá, ele tem vida até às 19 horas. A partir das 19 horas, ele praticamente morre. E o que ele coloca aqui é assim: como é que você vê essa questão de trazer moradia para cá, fazendo com que assim mude o fluxo, mude o perfil, a composição populacional aqui do centro? Bom, como é que é o nome dele? Roberto. Roberto. Obrigada pela pergunta. É uma ótima pergunta, na verdade. A Jane Jacobs, ela fala muito no livro dela, Morte e Vida de Grandes Cidades, sobre essa mistura de usos, né, do espaço público. E nessa mistura, ela considera uma mistura de gente também. Pessoas que estão lá trabalhando, pessoas que vão de outros bairros que vão para se divertir, pessoas que moram naquele lugar, turistas, enfim, gente que está simplesmente a lazer ou dando um passeio no seu bairro. Então, na verdade, o que ela fala das comunidades, de comunidades fortes, é uma mistura realmente, misturar trabalho com lazer, entretenimento, moradia. Isso é bom porque você garante um fluxo, um movimento nas ruas em diversos horários diferentes. Então, com certeza, trazer isso, um bairro simplesmente residencial, à noite, simplesmente comercial, de trabalho, ele morre à noite, né? E aí ele fica totalmente inseguro, fica desamparado. Cadê as pessoas nas ruas para serem as olheiras daquele espaço? E quando você traz moradia e traz entretenimentos diferentes, quem sabe uma casa de show, faz uma mistura de usos, você garante essa segurança. Eu queria ver se a Ana, a arquiteta do Bela Rua, gostaria de ter uma palavrinha sobre isso. Quer? Vem cá, então. A Ana é a melhor pessoa para falar sobre isso. Já há muitos anos está acontecendo essa discussão, né, para que seja ocupados imóveis do centro, que a gente tem muitos imóveis vazios, temos centenas de prédios inteiros desocupados no centro, e é bem interessante trazer essa mistura, que é isso que a Jennifer falou, você traz essa mistura de usos, traz vida em diferentes horários do dia, você cria os olheiros, você também diminui o custo operacional da cidade, porque o centro ele já tem uma infraestrutura instalada e que está subutilizada. Então, você otimiza esse aproveitamento da cidade, ela se torna mais eficiente. A França já está fazendo isso, eles estavam com problemas seríssimos, que os trabalhadores da cidade moravam muito distantes do centro. Então, houve uma política para que houvessem cotas em prédios no centro que seja de uso misto por classe social. Então, 50% do edifício é voltado para a moradia social, enquanto 50% é comercializado normalmente. E eles têm tido bastante sucesso com essa experiência. Vamos torcer que
aqui em São Paulo também isso dê resultados bem interessantes do ponto de vista urbano para a cidade de São Paulo. Né? Mas eu fiquei agora, desculpa, eu fiquei com uma dúvida seguinte: como é que você faz isso, né? Ou seja, você convive no mesmo espaço, pessoas de diferentes classes sociais, é isso? Sim. Você usa a mesma portaria, o mesmo condomínio? Na França, eles fizeram de uma forma que é o mesmo edifício, porém os acessos são separados. O problema lá era de custo operacional mesmo, porque as pessoas se deslocavam, demoravam horas para chegar até os trabalhos e tudo mais. Então, foi aproveitar essa infraestrutura já instalada em bairros já consolidados e trazer os trabalhadores para próximo do emprego deles, uma questão de mobilidade. Mas não é tão misturado assim. Ok, muito obrigado. Eu só queria dar um reforço no que a Jennifer falou, que eu falei para ela que eu acho a ideia genial, e acho mesmo, e queria dar esse depoimento que eu dei para ela. Eu moro num bairro no Rio de Janeiro chamado Laranjeiras, e a rua que ela falou assim, imaginem uma rua muito bonita, eu imaginei uma rua que é perto de onde eu moro, a General Glicério, onde, no sábado, tem uma feira livre, vender produtos, né? E começou, há uns 10 anos atrás, no sábado, durante a Feira Livre, um grupo de moradores que toca música, toca chorinho, começou a tocar nessa feira. E começou a juntar gente. E começou a ter um outro público. E começou a ter outros comerciantes. Porque um cara que montou uma barraquinha para vender caipirinha, um outro para vender CD, o outro para vender artesanato. Então, já trouxe mais comerciantes. E o que é mais interessante é o que ela falou, é um fato. Eu tenho um amigo que trabalha na polícia e ele fez um levantamento do número de assaltos que havia nessa região no sábado, e era cerca de 5 ou 6 assaltos que tinha por mês nessa rua, e foi a 0 depois que o chorinho começou as pessoas ocuparam a praça. As pessoas ficavam lá vendo chorinho, tocando, tomando uma caipirinha, tomando uma cerveja, e os olheiros estavam lá. Quer dizer, muita gente... fez com que o número de assaltos na rua fosse a 0. Não tem mais assalto nessa rua no fim de semana. Isto é, eles foram mais eficientes do que grades, né? Exatamente. E sem custar um centavo. Sem custar um centavo e de uma forma divertida. Divertido. Pô. Legal. Alguma questão? Eu acho que vou fazer mais uma, então, aqui. Para o Marcos, né? Uma pergunta aqui do Júlio Giancursi. E a preocupação do Júlio é no setor público, no qual os servidores, em geral, encontram-se atrelados a cumprimento da legislação. E como é que é possível inovar sem incorrer em riscos aí relativos à punição ou inobservância da lei? Ou seja, como é que é possível fazer, dado esse cenário que nós temos aí, né, do cumprimento da lei? Eu vou dar um exemplo da COP, né? A COP, hoje, há 20 anos atrás, criou uma fundação Coptec. A Petrobras procurava a universidade para fazer projetos de desenvolvimento lá como é que eu tiro petróleo do fundo do mar. E tinha gente na COP que sabia fazer, ou tinha boas ideias de como fazer isso. A Petrobras, então, queria fazer projetos de pesquisa, financiar esse projeto de pesquisa, mas se esse dinheiro entrasse pelo sistema único aí da União, nunca ia chegar para pessoas que precisavam dele. Então, a COP criou, 30 anos atrás, uma fundação, chamada Fundação Coptec, que, na época, não era ilegal, mas não estava previsto na lei. A relação entre a fundação e a universidade. Então, a gente criou uma fundação que existe até hoje, não diria à margem da lei, mas nas brechas que a lei permite. Então, eu acho que tem que ter inteligência nesse processo, no setor público. A lei é muito restritiva, mas eu acho que você tem que ter a coragem de, não diria infringir a lei, porque seria uma barbaridade, mas de encontrar brechas onde você pode inovar, né? Eu acho que isso não deveria servir de desculpa, é só um estímulo a mais para a criatividade no setor público, né? Como que eu vou conseguir fazer uma coisa, pelo menos a lei seja omissa, né? Que se a lei não proíbe formalmente, eu posso fazer. Então, eu acho que quase sempre é possível fazer isso.
Claro que durante algum tempo, que de repente alguém pode ir lá querer impedir essa coisa de acontecer. As cooperativas são um exemplo disso. A legislação trabalhista não falava nada sobre uma cooperativa, e, no início, as pessoas criaram cooperativa para prestar serviço, mas, hoje em dia, está sendo uma atividade super mal vista, em geral. E a legislação já tenta proibir o uso da cooperativa como uma maneira de driblar a legislação do funcionário público, né? Assim, você contratou cooperativa para prestar serviços ao setor público, e, hoje em dia, isso já não pode mais. Então, mas eu acho que tem sempre alguma brecha que a gente pode tentar entrar. Mas ele tem razão, é muito difícil. Eu acho que essa lei de... Eu dou só um último exemplo. Assim. Quando eu fui da FAPERJ, os pesquisadores tinham que prestar conta do dinheiro que a FAPERJ dava. E eu me lembro que esse processo era sempre muito burocratizado. Ele tinha que entregar um relatório dizendo qual o resultado da pesquisa e como ele gastou o dinheiro. E o que, de fato, a FAPERJ olhava era se o recibo estava colado na página A3, centralizado, com o espaço 2, e, sabe? E o que ele fez não interessa. O que interessa é se ele entregou o recibo. Isso é uma deturpação completa do que você tem que fazer, né? Se ele entregou o recibo ou não entregou o recibo, no limite não precisava. Na França, que é um país super burocratizado, ela deu esse exemplo da França aqui. Eu fiz meu doutorado lá, recebi dinheiro do CNPq francês para participar de um congresso. Eles me acreditaram na minha conta o dinheiro. E depois, quando eu fui prestar contas, a mulher falou: você vai me dar uma declaração por escrito dizendo como você gastou o dinheiro. Foi tanto na passagem de trem, tanto com o hotel, tanto com inscrição no congresso, e tanto... Falei, e os recibos eu mando quando? Você não precisa mandar recibo nenhum. Só uma declaração dizendo como que eu gastei o dinheiro. Se eles desconfiassem que eu tinha fraudado eles, eu teria que apresentar recibo, enfim, poderia ser processado, botar na cadeia. Mas as pessoas confiam na palavra do sujeito, né? Então, acho que isso aí, no setor público brasileiro, a gente podia fazer. Por que não? Não precisar. Xerox autenticado. Para quê? Já pararam para pensar que firma reconhecida só existe no Brasil? Vocês conhecem algum país do mundo e, quando o cara assina um documento, você tem que ir no cartório registrar para dizer que aquela assinatura é do cara? Só tem no Brasil. Serviria de alguma coisa se eu descobrisse que o documento que o cara assinou, como se fosse o Marcos, mas não era o Marcos, era falso, e o cartório autenticou dizendo que era verdadeiro, aí eu falei, então tá, eu vou processar o cartório, que certificou que essa assinatura era do Marcos, e não é, mas não. O cartório não tem responsabilidade jurídica nenhuma sobre uma assinatura falsa. Ele diz que a assinatura é a do Marcos, mas, se eu provar que essa assinatura é falsa, o cartório está isento de responsabilidade. Então, ele autentica para quê? Se a autentificação dele não tem valor jurídico nenhum, é só perda de tempo e dinheiro que a gente está dando para cartório. Então, são exemplos de pequenas burocracias que a gente podia simplesmente eliminar, mas não acaba, né? E facilitaria muito a vida das pessoas, reduziria custo, ganharia tempo. Mas, enfim. Sem dúvida. Temos mais algumas perguntas aqui. Uma delas aqui é bem instigante, do André Tamura, que fala sobre mudança de currículo escolar, né? Ou seja, de retirar algumas disciplinas, incluir outras disciplinas, tal. Do ponto de vista para incentivar, para que a gente realmente caminhe para uma sociedade do conhecimento, vamos fazer um exercício aqui do que a gente deveria estar mexendo em termos de currículo. O currículo tradicional, conteudista, com inúmeras disciplinas, parece que assim, a gente não está sendo bem sucedido, pelo menos nos indicadores que a gente tem obtido até agora, né? Eu queria fazer uma discussão em cima, vale a pena ter todo esse conteúdo? Será que a gente deveria estar pensando em alguns outros, ensinar português e matemática, e daí incluir algumas outras disciplinas? Eu queria que vocês abordassem essa questão. Quer começar? Posso falar? É óbvio que tem que mudar isso. Assim. Isso é um assunto que me apaixona, de fato. É um currículo completamente absurdo, defasado. O cara tem que fazer, na minha opinião, vou dar a minha opinião, português, matemática, ele tem que conhecer história, porque eu acho que conhecer história
é fundamental para saber, né, que a gente já viveu na ditadura, que a mulher já... Outro dia, eu estava jantando com a minha filha e minha mãe. Era véspera da eleição e a minha mãe comentando que ela só foi votar aos 30 anos de idade. Aí a Júlia falou, por que, vovó? Eu falei, porque mulher não podia votar. A minha filha regalou um olho desse tamanho. Como assim? Por que mulher não podia votar? Porque era mulher, e a lei dizia que só podia votar homem. Então, a minha filha não tinha noção que, há pouco tempo atrás, que a avó dela não tinha votado até os 30 anos de idade. Então, história eu acho que é importante. E daria uma outra língua, inglês, porque as pessoas vão ter que se comunicar, e tem que saber falar muito bem essa outra língua, inglês, e teria ciências. Mas reduziria drasticamente assim, o conteúdo. Porque é um desperdício. Eu não sei nada de tabela periódica de alimento e acho que não devia ter aprendido no colégio. Não me arrependo, não sei nada de química, absolutamente nada de química, e acho que o que eu devia fazer em química era ir para um laboratório, ficar misturando água com azeite, o cara, que interessante, não mistura, e aí ele me dá uma explicação que eu ia entender, fazer alguns experimentos, na física a mesma coisa, sem se preocupar com coisas que são inúteis, um decoreba que o cara, obviamente, hoje tem na internet o conteúdo muito mais interessante do que o professor vai poder dar na sala de aula. Então, acho que isso é em todos os níveis, eu acho que é na escola, principalmente, mas na universidade também. Eu dou aula para garoto de 20 e poucos anos, 22 anos, né? 21, 22 anos. Outro dia eles entraram na sala de aula com um livro de física. E aí eu olhei assim, um livro de física, Halliday e Resnick. Falei, que curioso, porque eu estava na faculdade em 1977. E 77 tem quantos anos, gente? 40 anos. 40 anos atrás, tinha aula de física e o meu livro era Halliday e Resnick. Eu falei, deve ser Halliday e Resnick Jr., deve ser o filho do cara. Mas não era o mesmo livro de física que eu dei. Mesmo. Isso não teria problema nenhum se a física não tivesse mudado. Mas a física, quando eu fiz física, ninguém tinha ouvido falar ainda de um negócio chamado física quântica. A física quântica botou a física do Newton na história. Claro que eu tenho que aprender a física do Newton, mas a física quântica é uma releitura da física, é uma outra física. O cara aprender a física do Newton, como eu aprendi há 40 anos atrás, e não aprender física quântica, ele está com o mesmo livro de física que eu dei há 40 anos atrás, é uma barbaridade. Assim. Não faz sentido. Isso vai. A melhor escola de engenharia eletrônica, e da USP é a mesma coisa, você vai ver o currículo dela, entre sistemas analógicos e sistemas digitais, deve ser meio a meio hoje. Só que não existe nenhum sistema analógico, praticamente. Todos os sistemas eletrônicos hoje são digitais. O garoto está se formando para trabalhar onde? Numa empresa que não existe, que vai ter alguma coisa analógica. Não tem mais. Então, são currículos completamente defasados. A academia é extremamente conservadora. Dizem uma piada para encerrar. Dizem que, em 1900, quando o mundo estava mudando de século, congelaram um professor, um engenheiro e um médico. E, em 2000, 100 anos depois, descongelaram esses 3 caras. Descongelaram o engenheiro dentro de uma fábrica. E ele que foi congelado naquela fábrica lá, cheia de graxa, suja, do Carlitos, tempos modernos, foi descongelado numa fábrica limpíssima, cheio de computador, robô. Ele olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim, gente, onde é que eu estou? Não reconheceu mais o local de trabalho. O médico foi congelado num hospital em 1900, foi descongelado numa sala de cirurgia em 2000, cheio de computador, aparelho piscando. Ele olhou para um lado, olhou para o outro e falou, gente, onde é que eu estou? Um professor foi congelado na sala de aula, foi descongelado 100 anos depois e continuou a dar aula normalmente. Porque, a não ser a roupa dos alunos, que ele deve ter achado diferente, o conteúdo era o mesmo e o ambiente também. Então, isso diz muito, né, sobre a escola. Você já ouviu falar do Ken Robinson? Genial. Esse cara é genial. Assistam o vídeo aí. Quem está na internet, bota aí Ken Robinson e assistam todos os vídeos dele. É genial. É porque ele fala muito de como a criatividade acaba sendo abafada na escola, né? E aí eu fiquei pensando mesmo, sei lá, se você é melhor em português e péssimo em matemática, para de estudar o português e foca em matemática para chegar na média. E aí você piora em português e melhora em matemática. Tudo bem, a gente tem que ter uma base de tudo, mas não é estranho abafarem o teu melhor e dizer, não,
Você tem que ser melhor naquilo que você está muito ruim agora. Isso é um contrassenso. Uma vez eu vi uma entrevista com o técnico do Guga, aquele jogador de tênis. O Guga tinha uma canhota matadora, né? E aí o jornalista perguntou, quanto tempo o Guga passa treinando o golpe com a mão direita, que é onde ele é mais fraco? Eu falei, 30%. Eu falei, mas como assim? Ele não é o golpe, porque ele é ruim? Mas justamente por isso. 70% do tempo eu passo com o golpe que ele vai ganhar o jogo. E 30% para ele... É o que você falou, né? Com que ele é ruim. Eu passo a maior parte do tempo no que ele é bom, onde ele é muito melhor do que o resto. Mas nossa escola não faz isso. O Ken Robinson tem uma história interessante que ele fala, que na sala de aula, ele não lembra quem foi, estava desenhando, e a professora, presta atenção na aula, o que você está desenhando aí? Aí ele falou, eu estou desenhando Deus. E ela, mas a gente não sabe como é Deus. Ele falou, espera eu terminar. Eu estou acabando. Então, putz, deixa ele desenhar Deus, ele vai criar Deus, deixa. Né? Genial. Eu tenho uma amiga que é artista plástica, estudou comigo no colégio, e ela mora hoje nos Estados Unidos, e é artista plástica e vive disso. Ela não é famosa, mas ela vive disso, da arte dela. E ela veio há 2 anos atrás ao Brasil, e a gente, enfim, saiu junto, e ela contando que ela, há algum tempo atrás, a filhinha dela, de 6 anos de idade, chegou para ela em casa chorando. E aí ela falou assim, o que houve, minha filha? Eu tirei 0 em artes, mãe. E aquilo era mais doloroso ainda para ela, porque ela sabia que a mãe era artista, que tirar 0 em artes era um... E aí a Rosane falou assim, eu fui lá falar com a professora. Falei, eu não sabia que se dava 0 em artes, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, eu queria saber por que a senhora deu 0 para minha filha. Eu falei, muito simples. Olha só o desenho que ela fez. Ela desenhou uma casa com um gramado na frente, só que o gramado era cor de rosa. Aí eu falei, Rosane, o que você fez? Eu falei, olha, a minha vontade era de pular no pescoço da professora. Mas a única coisa que eu consegui dizer para ela foi assim, olha, ainda bem que o Picasso não foi seu aluno. Porque se tivesse sido, talvez não teria, né, não tivesse se transformado num Picasso. Então, os professores tinham que ter consciência disso, né? Olha, eu fico até um pouco mais assim tranquilo com essa fala, porque eu não consegui decorar os afluentes da margem esquerda do Amazonas. Então, por outro lado, para o vestibular, eu decorei a ordem dos presidentes da República. Não sei por que eu guardo isso até hoje. DFP Craveia, Deodoro, Floriano, Prudente, Campos Salles. Olha só que loucura. DFP Craveia não tem nada a ver. Porque se fosse um nome fácil, né? Mas, enfim, o decoreba de vez em quando funciona. Tem mais uma pergunta aqui do Roberto, e ele fala o seguinte, né, que setores conseguem inovar mais que os outros, né? O que existe de comum nesses setores que inovam mais, que há esse espaço para isso? Setores que estão fora de um controle, setores que estão menos institucionalizados. No fundo, assim, a pergunta que está por trás seria, quando a gente faz a gestão no velho modelo da administração industrial, a gente mata essa possibilidade de inovar, de criar? Tem várias coisas que influenciam isso. Eu acho que assim, o setor em que o cara atua certamente é importante. É um das variáveis para eu pensar na taxa de inovação, né? Por exemplo, na área de software, é óbvio que a taxa de inovação, a necessidade de eu estar inovando é muito maior do que nessa indústria siderúrgica. Pelos investimentos envolvidos, eu vou construir uma fábrica, eu vou ter um retorno esperado em 20 anos, 15 anos. Eu não mudo toda hora o produto siderúrgico. Já na informática, então, eu tenho que mudar muito rápido. Então, esse é um fator. Assim, o setor econômico, pela natureza do processo produtivo, ele induz a uma taxa mais rápida ou menos rápida de inovação. Segundo aspecto que eu acho que é extremamente relevante é a cultura. Assim, o ambiente em que eu estou inserido. Se eu quero inovar, eu tenho que aceitar o erro. Quem não tolera erro, não inova. Porque o cara, assim, de 10 tentativas, ele vai acertar uma. Essa, estatisticamente, é assim. Eu, quando assim, tinha uns 13 anos de idade, eu antes de dormir, durante muitos anos eu tinha eu ficava pensando, o que tinha acontecido na minha vida, E esse negócio de ficar pensando antes de dormir, eu comecei a achar que eu tinha umas ideias absolutamente geniais, naquela hora, assim, antes de dormir. E eu acordava no dia seguinte, revoltado, eu falei, putz, esqueci tudo, eu sei que era genial, mas não sei o que era. Aí eu comecei a dormir com um bloquinho e uma caneta, um lápis do lado.
Eu, no escuro mesmo, de olho fechado, eu ficava escrevendo as minhas ideias geniais. E no dia seguinte eu acordava ávido. Eu ia ler aquele negócio e falei, mas, gente, mas que estupidez, que coisa ridícula. 99% do que eu tinha escrito era besteira. Mas tinha lá uma ou outra frase que eu achava genial. É assim. As pessoas têm 50 mil ideias por dia para poder ter uma que é genial. A gente esquece disso. E aí, na empresa, não tolera o erro. Não, se você não tolera o erro, você não vai ser uma empresa inovadora. Porque das 10 tentativas de produto que você vai fazer, 9 vão dar errado. E você vai acertar uma. E essa uma vai compensar o esforço que você fez nas 9. Então, cultura é um outro aspecto fundamental para quem quer inovar. Se não mudar, mexer na cultura da empresa, você não vai mudar. Então, e a terceira é criar processos, que eu acho que é o que você estava falando também. Eu criar mecanismos. O Picasso, que eu falei nele aqui, ele tinha um processo de pintura. Todo artista tem um processo, que parece caótico para quem está de fora, mas que, para o artista, faz todo sentido do mundo. Ele misturava as cores de um determinado jeito, ele tinha determinados períodos do dia que ele era mais criativo. É claro que ele era criativo, eventualmente, no chuveiro, na praia, de madrugada ou às 2 horas da tarde, mas existiam padrões, né, que são pessoais. Então, acho que essa coisa de processo, você identificar um processo que estimule a inovação, e aí, em cada lugar, vai depender da cultura, das pessoas que estão envolvidas, esse processo tem que ser de um jeito. As empresas querem importar processos. Aí vem o Google, vem fotos do Google, onde os caras trabalham lá, tem mesa de totó, uma sala zen, onde o cara pode ficar lá em silêncio, meditando, trabalhando. Aí todo mundo quer copiar o ambiente do Google, porque agora a minha empresa vai ser que nem o Google. O Google deu certo, eventualmente, porque a cultura das pessoas isso era adequado. Então, o processo de inovação, como é que você estrutura a inovação na tua empresa, tem que ser feito. Eu não acho que a inovação é espontânea. Assim, a criatividade é um equívoco a gente achar que criatividade é só assim, ó, vem do nada. O Newton, quando descobriu a lei da gravidade, ele trabalhou pra caramba para poder, quando ele estava sentado debaixo da macieira, quase dormindo, caiu a maçã na cabeça dele, putz, aí veio a ideia. Então, quando eu digo processo, assim, você tem que saber que tem que ter momentos de ócio, para o cara poder criar. Ele não pode estar se informando, 3 celulares, computador, Facebook de 5 em 5 minutos, consultando se tem e-mail de 10 em 10, vendo se recebeu SMS. Esse cara não vai criar nada. Ele vai receber muita informação, mas não vai saber o que fazer com isso, porque, para criar, eu tenho que ter tempo livre, eu tenho que ter vazio, eu tenho que deitar, olhar para a nuvem, ficar imaginando coisa, dormir, relaxar, não ter nenhum tipo de... Entendeu? Então, dizem que umas caminhadas também é bom para isso. Adoro caminhar. O que você falou da rua é totalmente verdade, totalmente verdade. Os filósofos, né? Parecia que eles iam caminhando. E caminhar num lugar bonito, isso é fundamental. Eu também lugar acho. feio é horroroso, para ter ideia. Você quer sair logo dali. Verdade. As pessoas ficam maravilhadas no Rio de Janeiro com favela. Claro que tem uma beleza em algumas favelas, mas a maioria delas é horrorosa. É politicamente incorreto eu dizer isso, mas é horroroso. Aquelas coisas tudo igual, sujo, imundo. Não precisava ser sujo, podia ser pintadinho, cada casa de uma cor, podia ser um negócio agradável, com árvore, não tem nenhuma árvore, não tem nenhum verde. Não acho que a gente deve idolatrar isso só porque é popular e só porque é... Então, acho que a beleza é fundamental, né? Como diria. Então, vamos estimular a inovação fazendo belas... Exatamente. Não, você me fez me lembrar agora um negócio. Eu fui num congresso... Eu falo demais, né? Eu fui num congresso no México, que tinham 2 salas, assim, que nem essa aqui, e uma antessala para cada uma delas. Numa das salas onde tinha palestra, na antessala era uma parede cheia de obra de arte, poesias, quadros, pinturas. Eu me lembro de uma poesia que eu achei linda. Gasta-me os lábios. Achei lindo isso. Nunca... Pô, bonito isso. Gasta-me os lábios. E aí, tinha o debate. A outra era um negócio cinza, horroroso, uma coisa fria. O debate dentro da sala, o mesmo assunto. Eu entrei nas duas, tinha uma porta que passava. Era o mesmo assunto, não era o mesmo palestrante, mas assim, o debate na sala que tinha a poesia na antessala foi muito mais rico, as pessoas estavam muito mais abertas para criar do que na outra, onde o cara já foi num ambiente que é hostil, né, à criatividade. Então, isso, não tenho dúvida nenhuma que isso influencia. Jennifer, esse tipo de intervenção que vocês fazem exige uma mobilização, exige uma conscientização muito grande, né?
Queria que você contasse como é que você tem a sua experiência nisso, como é que você tem atraído as pessoas e, assim, qual que é a maior dificuldade, de fato? Porque, assim, a constatação de que as calçadas estão da forma que estão, não só a calçada, né, você já vê a rua sendo ocupada para permitir um acesso ao automóvel para as residências, né? Ou seja, assim, totalmente privilegiando o automóvel em detrimento do ser humano. Eu imagino que isso, quando você inicia uma intervenção como essa, você cria antipatias também, né? Não é só um negócio legal, né? Ou seja, o morador ali ele está sendo questionado, de certa forma ele se sente criticado. Eu queria que você contasse como é que a gente lida com essa variável, né? Na verdade, essa é uma questão bem interessante, assim. Quando a gente começou a colar os curativos, na verdade, não precisa mobilizar tanta gente, tá? Com um grupo de 4 pessoas, foi o primeiro que a gente fez. Em 1 hora, a gente já tinha produzido os curativos, e aí saímos caminhando pela região que a gente mais conhecia e que se sentia segura para caminhar à noite ali pela Paulista. Então, a gente ficou da meia-noite às 4 da manhã, né, dando voltas, e foi super divertido. E aí a gente não sabia se podia ser pega pela polícia, se aconteceu alguma coisa. A gente não sabia nem se era permitido, mas a gente foi fazendo. E aí era muito engraçado que tinha um amigo meu que estava filmando, e aí 1 hora ele viu um camburão passando. E ele falou: que legal, cara. Tipo assim, vocês vão ser pegas. Não aconteceu nada. Mas, assim, na verdade, a gente tem tido muito mais... As pessoas são muito mais a favor. Foram pouquíssimos comentários contras, assim. Quando a gente começa a fazer a ação, normalmente nós somos... as pessoas vêm falar com a gente por 2 coisas. Uma, eu vi vocês em algum lugar, eu quero um para colar na minha rua. E a segunda vocês têm que fazer um gigante, porque precisa ir de uma esquina a outra. A quadra inteira está destruída. Não tem como ficar colando um por um, vocês vão levar 1 hora. Então, são normalmente essas 2 questões, assim. E é engraçado, porque assim, a gente coloca os curativos, só que eles são feitos de material EVA, né? Então, a gente se preocupa em aquilo virar lixo. No dia seguinte, no outro dia, a gente passa para recolher. Normalmente, a equipe de limpeza já recolheu. Então, a equipe de limpeza é realmente eficiente nos lugares onde a gente cola, o que é muito bom. Senão, a gente recolhe. Mas a ação se espalha muito mais pela internet. A gente coloca uma foto, a gente coloca um vídeo, sai no jornal, as pessoas vêm perguntar. E aquele morador ali da frente, eu não sei se ele se sente tão... como é que se diz? Tão criticado, porque eu acho que ele nem sabe que é responsabilidade dele. E, na verdade... O que a gente está fazendo não é criticar esse cara por não ter consertado a calçada. O nosso objetivo é mais chamar a atenção para aquilo e trazer essa informação de que ele é o responsável e perguntar se ele concorda com isso. E se não deveria mudar. E como é que a gente faz para mudar? Na verdade, é muito mais estimular o debate do que realmente criticar. Não é questão de criticar o governo pelas suas leis, não é criticar o morador que não consertou, é levantar a discussão mesmo. Então, ainda bem que a gente não está... As pessoas não estão encarando dessa forma. Elas veem mais como algo positivo. Quem financia vocês, assim? Como é que, do ponto de vista da operação, como é que isso funciona? Os nossos trabalhos. Na verdade, a gente mesmo se financia, todos os curativos que a gente fez. E agora que a gente está... Doações, assim, gente que... Essa coisa do crowdfunding, na verdade, tem funcionado ou não? O de quê? Desculpa. Crowdfunding, essa coisa de... Então, a gente não testou ainda, na verdade. O que a gente fez foi... A gente foi convidado para fazer uma exposição no MIS, no aniversário de São Paulo. E aí a gente tinha que montar... Nós nunca pensamos em fazer uma exposição na vida, né? E, de repente, do dia para a noite, a gente tinha que fazer uma exposição. Tá, vamos lá. Aí chamamos alguns amigos, eu falei com a empresa onde eu trabalho, eles ajudaram com um certo custo. Mas foi assim, mais no boca a boca. O resto é tudo do nosso bolso mesmo, é voluntário, É pela causa. Pela causa, sim. Eu queria te perguntar também a respeito... Eu vi que a CIS também está participando. Tal. Como é que é feita essa propagação? Né? Ou seja, como é que um município que está no interior do Estado pode iniciar um movimento como esse? Né? É a internet. A internet é uma ferramenta maravilhosa para você divulgar esse tipo de ideia.
quando a gente fez a primeira ação, na verdade, a gente fez mais para... A gente sempre teve a ideia do Bela Rua, e o grupo a gente queria fazer mais para testar como nós íamos funcionar juntos, como seria, porque... Enfim, fizemos o Curativos Urbanos e pensamos, tá, o que a gente faz agora com eles? Vamos montar uma fanpage, uma página no Facebook, vamos colocar umas fotos, uns vídeos. E aquilo foi se espalhando, foi natural. A gente não foi atrás de jornalistas, a gente nem tinha contato com eles. Algum jornalista viu, veio fazer uma entrevista, aí saiu na revista da Folha. E aí pronto. Aí já vieram vários, aí, de repente, quando a gente viu, era o G1, o Estadão e a Gazeta fazendo uma cobertura de uma colagem de curativos. E, gente, cobertura de colagem de curativos, que demais, sabe? Então, foi assim, eles descobrem pela internet, pelo Facebook, por essa rede, as pessoas curtem uma foto nossa, já meio que publica no Facebook delas para os seus amigos verem, e a coisa vai passando de forma muito natural adiante. Assim, eu vi que você tem uma cartilha. Tem o passo a passo de como fazer os curativos. Tá. Que a gente montou, na verdade, a gente tinha uma ideia de fazer, mas quando começaram a vir, gente, eu quero fazer na minha cidade, eu quero fazer, como é que se faz? Aí a gente montou um passo a passo, que nada mais é do que um álbum de fotos no Facebook, onde você vai passando as imagens e vai vendo como fazer. É tudo muito simples, assim, na verdade. Eu acho que a internet vem a agregar nisso. Você pode montar uma ação muito pontual, uma vez, e aí, de repente, ela se espalhar pelo mundo inteiro. Chegou até a Roma, já fizeram curativos. Então, é legal isso. Muito bom. Marcos, tem uma pergunta, acho que é um comentário, da Tatiane Cardoso, falando que, assim, realmente a distância de quem ensina e quem aprende é enorme. E, de fato, os professores têm muito a aprender com os alunos. E muitos dos alunos pouco aprendem com muito dos professores. E ela vê com uma contrariedade. Eu queria que você comentasse essa distância que está havendo entre aprender com o aluno e aprender com o professor. Eu acho que o papel do professor também está mudando, né? O professor era o canal de informação que a gente tinha. Como eu falei, a gente chegava na escola, o professor escrevia no quadro o conteúdo que iria cobrar depois na prova, a gente escrevia, copiava do caderno. Então, ele era o cara que transmitia a informação. Tudo que esse professor fazia, a internet faz muito melhor hoje. A aula de Revolução Francesa que eu tive, hoje, na internet, é muito mais divertida. Eu vejo um filme, eu vejo uma animação, tem lá as mesmas informações, o mesmo conteúdo, as mesmas frases, as mesmas histórias, mas de uma maneira muito mais divertida. Então, eu ir para a aula, para ficar ouvindo durante 1 hora o sujeito falar de uma coisa que na internet eu poderia estar aprendendo. Então, acho que o papel do professor é muito mais de animador, de um cara que vai... Olha, semana que vem nós vamos falar sobre a Revolução Francesa. Pesquisem aí. Pesquisem aí, voltem aqui, vamos sentar em grupo, cada um vai contar o que aprendeu. Eu acho que é mais interessante, porque aí entra a experiência do professor, de saber que aquele conteúdo que o cara está trazendo, que na internet tem de tudo, vai ter coisas que são falsas. Então, você ajuda, ao mesmo tempo, você vai estar orientando as pessoas a aprender quando é que eu posso confiar, quando é que eu não devo confiar naquela informação. Então, acho que o papel do professor certamente vai ter que mudar. Assim. Se a gente era o sabe-tudo, o cara no Olimpo, agora eu volto... não é só do professor, o médico. Eu tenho um amigo que é médico. Eu falei assim, Marcos, a quantidade de vezes que eu vou receitar um remédio para o paciente, o cara diz assim, doutor, esse eu não vou tomar, não, porque eu já vi na internet que saiu um outro remédio agora muito melhor que esse aí. Então, o paciente... Então, o médico que não participar de uma rede de outros médicos para poder compartilhar as experiências e tal, ele vai ficar rapidamente desatualizado. Então, essa distância entre professor e aluno, que era enorme, eu acho que ou diminui ou o professor desaparece, porque os alunos vão continuar se informando de outro jeito. Eu acho que não é verdade, assim, as pessoas dizem, essa garotada é menos concentrada. Não é verdade. Minha filha passava 7 horas jogando, uma concentração total ali no joguinho. Então, assim, ela tem capacidade de concentração. O problema é que a aula é muito chata. O professor ficar ouvindo o professor falar sem poder interagir, sem poder falar, é muito chato. Então, a aula vai ter que mudar. Assim, não só o conteúdo que a gente falou, vamos ter que mudar o conteúdo, mas mudar também a dinâmica. Por que a gente gostava de ir para o colégio, gente? Por que a gente gostava de ir para o colégio? Por quê? Para assistir aula de português, de matemática, de história, ou para encontrar os colegas, jogar bola, ir para o teatro, entendeu? A gente já gostava de ir para o colégio para encontrar as pessoas.
Quem gostava? Eu gostava, eu adorava. Mas as aulas era só um detalhe. Às vezes eu gostava de uma aula, de um professor. Então, assim, é isso que tem que ser escola, um ponto de encontro, onde as pessoas vão debater, o professor vai ter que ter outro papel, não é ele que o conteúdo está lá na internet, ele pode dar uma dinâmica melhor. Enfim, eu vejo que esse papel tem que mudar do professor. Né? Às vezes eu tenho a impressão que, em determinados momentos, que o professor é mais uma mídia. Né? Você concorre com o celular, você concorre com Facebook, você concorre com o Twitter, e tem você falando ali. Né? Ou seja, se você não tiver a condição de atrair a atenção rapidamente, você acaba virando aquela televisão que está falando sozinha lá no seu quarto. Exatamente. Né? Exatamente isso aí. Ou vai proibir o cara entrar no celular, que muitas escolas fazem. Eu acho que isso totalmente é inútil. Ou a empresa que proíbe o cara de usar o Facebook. Por quê? O meu critério para avaliar o trabalho de alguém é se ele está lá de 8 às 5. Isso não é critério para avaliar o trabalho de ninguém. Assim, como é que eu sei que um pintor fez o seu trabalho direito? Porque ele estava lá de 8 às 5 ou porque quando eu chego a sala está pintada? Quando eu chego a sala está pintada. Se ele pintou em 1 hora, em 2 horas, não me interessa. Não deveria interessar, mas a gente cobra cartão de ponto das pessoas. Aí eu quero a atenção dele, proíbo o Facebook. Por quê? Deixa o cara fazer o que ele quiser, desde que ele entregue o que ele tem que entregar. Né? Então, as empresas, as escolas, têm que mudar essa lógica, essa cultura de valorizar a forma e não o conteúdo. Eu quero que o cara esteja ali, o cara que uma empresa de marketing, eu vou cobrar que ele fique de 8 às 5 lá? Não faz sentido nenhum. Se a ideia dele vai ser na praia, na banheira da casa dele, e ele entrega uma campanha de marketing que o cliente gosta, que dá resultado, não interessa onde ele está. Mas aí ele fica lá das 8 à meia-noite, né? 4 da manhã, isso é muito fingir comum. que está trabalhando. Ou porque a ideia só vem às 3 da manhã, mas tem que ficar lá esperando. Ela vai vir. Claro. Ócio criativo. Com certeza. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Pois não. Vai no microfone para o pessoal te ouvir. Só um comentário. Quando você comentou se ela tinha alguma ajuda para fazer esse trabalho dela, você já pensou em vender os adesivos? Então, quando a gente fez a exposição no MIS, alguns foram customizados por artistas, né? Por amigos nossos, ficaram super legais. Aí agora a gente está pensando numa estratégia de... Porque tem gente que quer comprar. E aí, como é que a gente faz? A gente vende, mas será que as pessoas... E colaboração. Né? Exatamente. Sim, a gente pensou, assim. No momento tinha gente que perguntava, mandem um kit para mim. Então, e aí ficou complicado, porque era uma coisa que era meio despretensiosa, e como é que a gente acaba tornando isso um produto? E será que é isso que a gente quer, transformar num produto, sabe? Entram todas essas discussões, assim, que são muito ricas, mas é legal você dar esse toque. A gente vai pensar nisso. Tá, obrigada. Você quer comprar alguns? Não. Só para saber. Ele cola ou você só bota? Você falou que era de PVC? A gente cola. Tá. Dá uma coladinha de leve, assim. Nós tivemos um projeto aí de implantação de uma rede social numa empresa, numa experiência anterior. E nós criamos diversos blogs, e dentre eles tinha um dos blogs era Qualidade de Vida. E daí, assim, nós fomos procurar autoridade no assunto dentro da empresa, que era o médico do trabalho, para contribuir. E ele realmente era uma pessoa que gostava de palestrar, ele gostava de criar campanhas sobre qualidade de vida e tal, para que ele publicasse. E daí, assim, a primeira preocupação dele nesse projeto, eu me lembro bem que era assim, Edivar, nós temos um problema muito sério. As pessoas acreditam muito na internet. E eu perco muito tempo explicando que não é assim, que é de um outro jeito, né, porque as pessoas estão vindo mais informadas. Né? Então, assim, eu só coloquei esse exemplo aqui, porque, assim, para quem não estava habituado a lidar com a contestação,
ou com o pedido de esclarecimento, com a corresponsabilidade pela ação, surgiu aqui uma pergunta falando sobre, do Bruno Mancini, falando o seguinte, a facilidade do acesso à internet não é perigosa por propagar meia informação? Eu acho assim, a gente pode pensar do seguinte ponto de vista, tudo na vida é perigoso. A gente está aqui numa sala e pode cair um avião aqui, pode cair um avião. Então, assim, se a gente pensar desse ponto de vista, andar na rua, belíssima rua, também pode ser perigoso. Então, os perigos, há perigos nessa vida. Então, é claro que tem perigos na internet. Eu não quero... Tem a desinformação na internet, que ela já traz em si, na minha opinião, o seu melhor... Eu já tive essa polêmica com o pessoal do Globo, né? A gente fez uma consultoria para o jornal O Globo, que estão, obviamente, preocupados com essa coisa de internet, está reduzindo o público, o leitor, etc. E aí, quando eles pensaram em botar o online, eles falaram assim, poxa, como é que vai ser? Vamos deixar os criados fazer comentários sobre as notícias, os leitores vão poder comentar? Eu falei, é isso aí. Não, mas eles vão começar... Aí eles falaram assim, não, mas não, se der certo, se muita gente entrar para comentar, não vai dar, porque a gente vai ter um editor para editar os comentários. Eu falei, não, mas aí vai dar errado. Se tiver um editor, vai dar errado. Deixa comentar. Mas se escreverem barbaridades, alguém vai dizer que existe uma barbaridade, e aí a gente, se for uma barbaridade, tira do ar. Mas deixa que as pessoas vão dizer. Então, assim como tem a desinformação, eu já fiz várias vezes isso no meu Facebook, que eu não uso assim para uma coisa meio pessoal, uma coisa mais profissional. Várias vezes eu botei uma poesia, que falei assim, professor, esta poesia não é do Fernando Pessoa. Essa poesia é de não sei quem. Eu falei, obrigado, porque eu estava reproduzindo uma desinformação. Então, as pessoas dizem, as pessoas te corrigem. Então, acho que a gente não tem que ter medo. É um outro momento, assim, e eu acho extremamente saudável. Só tem medo aquele cara que estava... O dono do status quo, a internet vem desestabilizar o status quo, em qualquer área. Então, ele tem medo. A empresa tem medo, a Globo tem medo, porque, né, a audiência agora está em queda, a empresa que é hierárquica e que fica segurando a informação tem medo de compartilhar. Mas, quanto mais compartilhar, eu estou convencido que todo mundo tende a ganhar. Existe um assunto agora chamado Big Data e Open Data, que, para mim, então, as duas coisas estão juntas. É toda essa discussão que eu acho que a gente devia estar tendo. Assim, o Facebook é dono daquele conteúdo, formalmente, quando eu entro lá dentro, ele diz, eu tenho, ninguém sabe, mas a gente assinou não, a gente concordou que todo o conteúdo que eu boto lá dentro é dele, o que é uma barbaridade, não devia ser. Não devia ser. A imagem que eu dou é assim, o Facebook, o dono do Facebook, é o cara que é o dono do terreno na sua rua, na nossa rua bela aqui, na Bela Rua. Aí chegou as nossas amigas aqui e começa a botar um gramado, uma árvore, chama os amigos, vem cá, vem lá, olha que legal, tem passarinho cantando, tem não sei o quê, a rua ficou maravilhosa, porque nós estamos lá, porque a gente botou conteúdo. E aí o dono do terreno disse, tudo isso aqui é meu? Como assim? Está errado, não pode ser, isso vai mudar. Assim, nós vamos mudar a legislação, nós vamos ter que mudar um conjunto de coisas, porque a internet veio desestabilizar o status quo, e a gente vai ter... Direito autoral. Eu estou convencido, eu falei tanto a favor da patente, eu estou convencido que a patente vai acabar. Porque as pessoas... Eu tenho um amigo meu, que é um grande escritor, João Paulo Cuenca. É um escritor novo, 30 anos, mas já tem vários livros. Ele falou assim, Marcos, você sabe como é que eu escrevo o livro? Eu tenho 10 autores que eu sou apaixonado. Aí me deu a lista dos 10. Aí minha brincadeira é sempre assim, eu pego um livro, eu vou pegando uma frase de um, fazer outro. Eu não escrevi uma frase. Eu copio frase e colo. Eu pego Voltaire, Jorge Amado, e vou pegando uma frase, outra, e faço a colagem. Aí eu vou dizer assim, esse livro é meu. O direito autoral é todo meu. Eu falei, eu não me sinto à vontade. Não me sinto à vontade. Ele falou, começa que eu não ganho nada. Quem ganha é a editora. Então, eu acho que essa coisa de direito autoral...
Tem uma outra questão aí que eu acho legal levantar da internet, é que assim, porque agora as pessoas elas produzem conteúdo também, né? Elas não só assimilam, não é só do tipo temos 5% que criam e o resto só consome. Não, agora todo mundo pode criar. E aí vem essa questão do putz, mas as pessoas criam e estão criando informações erradas também. Estão falando coisas que na verdade não elas estão confusas, enfim. Só que aí aconteceu uma coisa interessante com curativos, que a gente tem a impressão que a mídia tradicional ela está totalmente certa, né? A minha mãe acha que tudo que sai na TV é verdade, 100% verdade, e ninguém vai contestar. Só que saiu uma matéria do Curativos que dizia que nosso objetivo era criticar governo, que era bater de frente com o governo. E nunca foi. A gente não é. A gente quer agregar e não... E essa pessoa não nos entrevistou. Ela simplesmente viu a ação e colocou do jeito que ela leu. E aquilo começou a se replicar errado. E eu pensei, nossa... e é num veículo respeitado, vamos dizer assim, é num veículo conhecido, foi uma jornalista. Então, assim, essa questão de... A gente tem medo, porque o que se consome na internet não se sabe se é 100% verdade, mas o que se consome há anos não se sabe se é 100% verdade. Um livro de história não se sabe se é 100% verdade. Um jornal. Então, a gente tem essa impressão que a internet dá um medo, mas talvez ali seja mais legal porque existe um espaço de discussão. Porque se você falar que é verde, eu posso dizer que não, é amarelo. Não é verde, tem outro que concorda que é rosa. E aí a gente vai debatendo. E talvez não precise ter uma verdade, mas é legal que abra esse espaço. Claro, né? Perfeito. Acho que o ponto principal é esse, inclusive. Bom, eu acho que nós estamos já próximos do término. Vou colocar só uma questão para que vocês, para que a gente debata aqui. A sensação que acho que todos nós estamos tendo é que nós estamos no limiar de uma grande mudança, né, do ponto de vista institucional, ou seja, da forma como nós gerimos, na forma como nós nos organizamos. O que vocês acham aí que deve ser o que será o vir a ser, né? Nós estamos vivendo uma situação assim de que o modelo que nós tínhamos, o modelo que a gente se organizava, nos trouxe até aqui. Mas há uma sensação clara de que daqui para frente nós vamos precisar de outras respostas, de uma nova forma de organização, de uma nova forma de participação. Eu queria que vocês abordassem e deixassem uma mensagem a respeito desse... Não, pode ir. Assim aberto ficou difícil. Oi, Edivar, olha só, eu acho que você tocou num ponto fundamental. Eu acho que, do ponto de vista da gestão pública, ou do setor público, eu tenho praticamente certeza, certezas sempre são discutíveis, né? Mas então eu acho, que uma grande transformação certamente vai acontecer, não sei, não quero prever data, mas eu acho que o Congresso, as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores vão acabar. A democracia, a gente confunde a democracia com o deputado. Isso não tem nada a ver. A democracia surgiu na Ágora grega, lá atrás, quando todos os cidadãos iam para a praça pública decidir os destinos daquela comunidade. Não era todo mundo que votava, porque só eram considerados cidadãos determinadas pessoas, tinha esse problema, essa limitação, mas eram todos os cidadãos. Você não tinha representantes dos cidadãos. Vamos entrar em guerra ou nós vamos construir uma escola? Chama todos os cidadãos para a Ágora, discute, vota. É escola ou entrar em guerra? Entrar em guerra. Pronto, vai entrar em guerra. Aí, como a população foi crescendo, as cidades foram crescendo, a gente começou a tornar inviável juntar a galera toda num lugar, começamos a eleger representantes. Elege um representante a cada não sei quantos mil. E aí a gente criou congresso, deputado, essas coisas todas. Hoje, com a internet, é totalmente viável. A Assembleia Legislativa, ou o Poder Legislativo, é legislar e controlar o Executivo. Quem pode fazer isso? Quem deve fazer isso? Todos nós devemos fazer isso. Todos nós. Mas como é que vai ser o debate da lei? Tudo bem, não dá para todo mundo propor uma lei. Não, tá bom. Recolhe sei lá quantos milhões de assinaturas para poder ser debatido por todo mundo. Você tem que buscar o apoio de 500 mil pessoas. Aí conseguiu o apoio de 500 mil pessoas, bota em debate durante sei lá quanto tempo na internet sobre... não é todo mundo... Vai ter que ter a garantia. Fecha o Congresso, com esse dinheiro você dá acesso à internet para todo mundo.
em casa, individual. Ah, mas como é que eu vou saber que é o Edvar que está votando ou é o Marcos? Isso aqui, ó. Como é que você vai tirar passaporte hoje? Você não suja mais o dedo. Você bota num aparelhinho que identifica as suas digitais, literalmente, e aquilo grava, é armazenado no computador, e toda vez que você pode se identificar hoje só botando o dedo. Você pode ter acoplado ao seu computador um aparelhinho desse, assim, projeto de lei número tal. Como é que o Marcos vota? Eu boto lá meu dedo e voto. Depois minha filha, que usa o mesmo computador, bota o dedo e vota. E acabou. Os deputados, para quê? Alguém pode me dizer para que serve um deputado? Nada. Para mim, isso vai acabar. Nem o Tiririca conseguiu descobrir, né? Eu queria ir por um outro viés, um outro caminho, que é, eu acho que eu vejo muito a questão felicidade sendo falada por várias gerações. Eu acho que assim, a gente se deu conta que a gente evoluiu até aqui, chegou de um jeito que a gente achava que era o certo e agora está vendo que tem que mudar, porque o certo não está fazendo todo mundo feliz. A gente não está contente com isso. Tem um coletivo dinamarquês que chama Demos Helsinki, que eles fizeram com a WWF, mais algumas organizações, eles fizeram a política da felicidade e estudaram o que as pessoas precisam para ser felizes, ouvindo várias pessoas, obviamente. Eles chegaram em alguns pontos, que é, por exemplo, a cocriação de algo realmente útil para a sociedade. Até a gente se inspirou muito nisso no Bela Rua. Espaços para espaços significativos. Lugares que te inspiram, lugares que te fazem pensar, que te animam, que deixam contentes. Mais tempo para lazer, mais tempo para a família, mais tempo para as coisas que você quer fazer. Sem ser aquela coisa imposta de trabalhar das 10 às 8, mas e se eu quiser trabalhar das 11 às 11? Ou se eu quiser, enfim, fazer outros horários. E se eu quiser trabalhar durante a madrugada? Eu sou uma pessoa que tem insônia, eu só consigo dormir de manhã ou à tarde. A Suécia já implementou, né, a Sociedade B, eles estão implementando, que é horários alternativos para as pessoas trabalharem, fazerem compras, estudarem. Então, são empresas alternativas que funcionam durante a madrugada. Então, eles estão criando uma sociedade que ela consegue ser mais articulada, entende? Por quê? Para as pessoas serem felizes. Por que obrigar o cara que tem insônia, que não consegue acordar cedo, a acordar às 6 da manhã? Então, assim, eu estou vendo esse movimento e eu acho que muita coisa do que eu espero, na verdade, do que vai ser feito, das novas ideias criadas, o valor não vai ser tanto quanto eu vou ganhar com isso, qual o poder que eu vou ter, quantas pessoas eu vou manipular, mas sim, isso vai me fazer feliz e vai fazer a minha família feliz, e os meus amigos, e a minha comunidade, e o mundo feliz. Enfim, pelo menos é o que eu espero. Eu já estou vendo uns movimentos assim e fico feliz em ver. Espero ficar mais feliz ainda, vendo realmente isso ser efetivado. Nós também. Bom, estamos encerrando, concluindo mais esse primeiro Inova Day de 2013. Queria agradecer a Jennifer pela generosidade, eu que agradeço pela simpatia, ao Marcos, por instigarmos com essas questões todas. Muito obrigado a todos e até o próximo. Quero só ressaltar que, após 5 dias úteis, o vídeo da palestra de hoje estará disponível no site www.igovsp.net/InovaDay. Passem para suas equipes, repliquem tudo o que foi apresentado aqui hoje. A ideia é essa, que várias pessoas tomem conhecimento do que é tratado aqui. Aguardamos todos no próximo Inova Day, que será no dia 26 de abril, aqui mesmo. Aguardamos todos vocês. Muito obrigada pela presença, um ótimo fim de semana.